pessoal, foi divulgada a bibliografia para a seleção ProfEPT 2026. Aqui neste vídeo nós vamos fazer uma breve síntese de todos os textos que compõem esta bibliografia. Se você tem interesse em participar do nosso curso preparatório, acesse o link que está na descrição deste vídeo, ok? Bem, o primeiro texto que a gente vai comentar aqui é A Historicidade das Reformas da Educação Profissional, de Maria Ciavata. Ela faz aqui uma leitura crítica das políticas de educação profissional no Brasil. Ela vai mostrar que essas reformas sempre tiveram um caráter histórico marcado por avanços e retrocessos. Ela explica que muitas vezes as mudanças na educação profissional acabam sendo determinadas pelos interesses do capital e também pelas demandas do mercado de trabalho. Ou seja, pessoal, em vez de priorizar a formação humana e integral, a educação ela passa a ser vista como um meio para garantir a empregabilidade e não a emancipação do sujeito. Ciavata chama a atenção para o fato de que esta lógica está ligada a uma sociedade capitalista dependente, em que o Brasil segue padrões impostos por nações centrais e também pelos organismos internacionais. Isso faz com que a desigualdade social continue, né, e que as políticas educacionais aqui no Brasil tenham pouca autonomia. Ela propõe aqui uma visão dialética entre trabalho, educação e história. Vai defender que a formação do trabalhador precisa ir além do simples treinamento técnico e deve promover uma educação crítica, emancipadora e humanizadora. Retomando pensadores como Marx, Florestan Fernandes, né, Rui Mauro Marini, Ciavata, ela quer entender as reformas da educação profissional e vai dizer que isso exige compreender as contradições entre capital e trabalho. O texto destaca também iniciativas contra-hegemônicas, como a Proeja, né, a própria LDB de 1996, que tentaram aproximar a formação técnica e a formação geral, reconhecendo a educação como sendo um direito do trabalhador. Mesmo assim, essas iniciativas enfrentaram muitos obstáculos, principalmente por falta de vontade política. No fim, Ciavata convida aqui o leitor, né, a refletir sobre a educação profissional como sendo um campo de disputa social, no qual é preciso lutar por políticas públicas realmente comprometidas com a classe trabalhadora. Agora vamos aqui para o segundo texto, né? Institutos Federais, uma expressão particular das experiências políticas da classe trabalhadora brasileira no século XX. Esse artigo analisa os institutos federais de educação, ciência e tecnologia como resultado histórico das lutas da classe trabalhadora, especialmente a partir dos anos 70. Os autores mostram que esses institutos não nasceram do nada, eles são fruto de movimentos sociais, sindicais e populares que lutaram pela democratização da educação e também contra a separação entre formação técnica e formação humanista. A partir das experiências das comunidades eclesiais de base, né, do novo sindicalismo, da CUT, né, formou-se aqui uma base de resistência que ajudou a construir um projeto político democrático e popular. Esse projeto se materializou nos institutos federais, que buscam romper com o modelo tecnicista e elitista da educação profissional tradicional. Os autores explicam que os institutos federais representam um encontro de contradições. De um lado, há o projeto neoliberal, que quer reduzir a educação à simples qualificação para o mercado. Do outro lado, nós temos o projeto democrático e popular, que entende a educação como um direito social e instrumento de cidadania.
inspirados em autores como Frigoto, Ciavata, e Florestan Fernandes. Os autores destacam que a criação desses institutos só foi possível num contexto de ascensão de governos populares que revogaram normas excludentes, como, por exemplo, o Decreto 2208 de 1997. Então, os institutos se consolidam como expressões institucionais das lutas por inclusão, soberania e democratização da educação. Mas, ao mesmo tempo, eles carregam as tensões que existem, dentro de um Estado capitalista dependente. Resumindo, esse artigo defende que os institutos federais não são apenas escolas técnicas, eles simbolizam um projeto de formação integral e transformação social, que ainda precisa ser defendido e ampliado por todos nós. Agora nós vamos para o próximo texto, o debate contemporâneo das teorias pedagógicas, de Newton Duarte. Ele faz uma análise crítica sobre aquilo que ele chama de pedagogias do aprender a aprender. Nesse grupo, ele inclui o construtivismo, a pedagogia das competências, a pedagogia de projetos, o multiculturalismo e até a ideia do professor reflexivo. Ele explica que, embora essas correntes se apresentem como inovações, elas compartilham a mesma base ideológica, a negação da chamada educação tradicional e a adesão a uma visão pragmática, relativista e idealista da educação. Ele argumenta que essas práticas pedagógicas acabam naturalizando as contradições do capitalismo, porque elas transferem para a escola a responsabilidade de resolver problemas sociais que têm origem muito mais profunda, como, por exemplo, a desigualdade e a exclusão. Então, o foco deixa de ser a crítica ao sistema e passa a ser a ideia de que, mudando apenas as práticas escolares, tudo se resolve. E isso leva a uma supervalorização do cotidiano do aluno e também do conhecimento prático, enquanto o conhecimento científico e teórico ele vai sendo deixado de lado. O resultado é a fragmentação do currículo e o enfraquecimento do papel do professor como sendo um mediador do conhecimento. No final, Duarte propõe um caminho de superação dessas pedagogias chamadas negativas. Ele resgata a visão marxista da educação como sendo uma prática social voltada para a emancipação humana. Inspirando-se em Marx, ele distingue a prática cotidiana que está ligada à sobrevivência imediata das esferas não cotidianas da vida, como a arte, a ciência, a filosofia, que apresentam o que há de mais elevado na produção humana. A escola, então, ela deve possibilitar o acesso dos estudantes a esse patrimônio cultural e científico, garantindo a apropriação crítica do conhecimento que é produzido historicamente pela humanidade. Para Duarte, uma pedagogia emancipadora precisa superar o utilitarismo e o relativismo que estão presentes nas modas pedagógicas contemporâneas e reafirmar a centralidade do professor e do conhecimento teórico na formação integral e crítica do ser humano. O próximo texto aqui é o Caderno 12, dos Cadernos do Cárcere, de Antônio Gramsci. Trata-se de um texto fundamental para entender a concepção de intelectual orgânico, e também o papel da cultura na luta de classes. Gramsci explica que todo grupo social produz os seus próprios intelectuais, que são responsáveis por organizar e divulgar uma visão de mundo, ajudando a dar coerência política, moral, coerência ideológica a essa determinada classe. Diferente dos intelectuais tradicionais, que estão ligados historicamente à aristocracia, à igreja, os intelectuais orgânicos, eles surgem das classes trabalhadoras.
e vão assumir funções de direção social. Gramsci também mostra que a escola e as instituições culturais são ferramentas centrais na formação desses intelectuais e também no mecanismo de manutenção da hegemonia, porque ajudam a construir o consenso social que vai sustentar as relações de poder. Gramsci amplia ainda mais o conceito ao dizer que todos os homens são intelectuais, embora nem todos exerçam essa função socialmente, né? Essa ideia é importante. Por quê? Porque ajuda a compreender como as ideias e os valores se organizam dentro das estruturas de poder. O texto mostra que a hegemonia se mantém pela combinação entre coerção e consenso, e que os intelectuais são os mediadores desse processo. Ao propor o estudo da história dos intelectuais, né, Gramsci convida aqui o leitor a refletir sobre o papel político do pensamento, mostrando que a educação e a cultura são estratégias para construir um novo projeto histórico das classes trabalhadoras. Um projeto que rompe com a dominação e abre caminho para uma sociedade mais justa e consciente. O próximo texto é a interrelação trabalho, tecnologia, ciência e cultura como base para a formação integral na educação profissional e tecnológica. O autor aqui propõe uma reflexão sobre a formação humana integral como sendo um eixo da educação profissional e tecnológica, né? A EPT. Ele parte de uma crítica ao neoliberalismo e também à regressão social que foram intensificados no Brasil depois de 2016 e vai defender que a educação deve ser um espaço de resistência ética, científica e democrática. Inspirado em Álvaro Vieira Pinto, né? Ele entende o trabalho como sendo a base da produção da vida social. E a partir disso, ele defende a indissociabilidade entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Essa integração é vista como sendo o caminho para uma educação emancipadora. Uma educação capaz de superar o utilitarismo e a visão de que a tecnologia serve apenas para o mercado. Com base em Marx, em Lukács e também em Gramsci, né? Lima Filho afirma que a educação integral ela precisa desenvolver de forma unificada as dimensões intelectual, física e tecnológica do ser humano, superando essa separação entre trabalho manual e intelectual. Ele considera os institutos federais como sendo espaços estratégicos para essa prática. Por quê? Porque eles unem ciência, tecnologia e humanismo dentro de um projeto democrático. Mas ele alerta para os riscos trazidos, né, pela contra-reforma do ensino médio e também pelas políticas que acabam precarizando a EPT, né, fragmentando o conhecimento e ampliando as desigualdades. Inspirando-se em Paulo Freire, ele conclui que a educação científica e tecnológica deve ser ética, política e transformadora, formando sujeitos críticos e capazes de agir sobre a realidade social. O próximo texto é Saberes Docentes, Teoria da Atividade e Processos Pedagógicos. A autora aqui discute a importância de inserir os saberes tecnológicos na escola e no currículo, isso de forma crítica e integrada. Ela propõe que a tecnologia seja compreendida como uma ciência das atividades humanas e não apenas como aplicação prática das ciências. Apoiada na teoria da atividade de Leontiev, né, ela mostra que o trabalho e a aprendizagem são ações humanas, intencionais e socialmente situadas. Por isso, o ensino tecnológico deve integrar o técnico, o científico
e o cultural, né? Superando o velho dualismo entre pensar e fazer. Ela também retoma a ideia da trilogia, atividade, linguagem, objeto, né, de Ginestier, para explicar que aprender tecnologia envolve o gesto, né, que é a ação prática, envolve a técnica, que é o modo de fazer, né, envolve também a linguagem, que é justamente o discurso sobre o fazer. Isso leva a uma formação mais reflexiva e criativa, né? Ela defende currículos abertos e integrados, que articulem teoria, prática, ensino e investigação, fortalecendo a autonomia crítica dos sujeitos, isso diante de uma cultura tecnológica contemporânea. Sintetizando, o artigo propõe uma educação tecnológica humanizadora, né, pautada na reflexão sobre a atividade humana e também na superação das dicotomias históricas entre escola, trabalho e vida social. O próximo texto é O Materialismo Histórico e Dialético e a Pesquisa em Educação, que vai apresentar como o pensamento de Marx pode orientar as pesquisas no campo da educação. O autor explica que Marx não deixou um manual de método, né? Mas sim um modo de pensar e de investigar a realidade. Por isso, cabe aqui ao pesquisador reconstruir esse caminho a partir de princípios como a relação entre sujeito e objeto, a passagem do concreto caótico ao abstrato, né? E depois o retorno ao concreto, e o uso de categorias centrais como totalidade, contradição, mediação e praxis. O texto reforça que a teoria ela só se valida na prática social e que toda pesquisa em educação precisa reconhecer a luta de classes e o contexto histórico do capitalismo. Aplicando esse método, o pesquisador ele delimita o seu objeto dentro das condições materiais, ele articula técnicas quantitativas e qualitativas e vai entender a investigação como sendo um instrumento de transformação social e não apenas um mero diagnóstico, né? O próximo texto, Interdisciplinaridade e Análise da Produção Científica, de Ivani Fazenda, né? Discute-se aqui a interdisciplinaridade como sendo um princípio de diálogo e de integração dos saberes. A autora mostra que ser interdisciplinar não é apenas juntar as disciplinas, é assumir uma atitude de abertura, de cooperação e de humanidade intelectual. Para ela, a interdisciplinaridade ela evoluiu de um simples modismo para um paradigma ético e político, né, que vai exigir uma revisão dos valores, uma reconstrução contínua das práticas de ensino e, claro, também das práticas de pesquisa, né? A pesquisa interdisciplinar, segundo ela, precisa ter rigor metodológico, uma abertura interpretativa, né, unindo diferentes áreas do saber, mas sem perder a identidade teórica de cada uma. As experiências mais consistentes, né, que ela nos traz são aquelas que partem de problemas reais, de problemas complexos, né, demandando um diálogo entre áreas, instituições, entre sujeitos sociais. Então, a interdisciplinaridade ela se torna uma forma de resistência à fragmentação e ao tecnicismo, reafirmando aqui o caráter humanizador da educação. Agora a gente fala rapidamente sobre o livro História e Política da Educação Profissional, de Marise Nogueira Ramos. Nós temos aqui um panorama histórico da educação profissional no Brasil, com base no materialismo histórico dialético e também na teoria do Estado ampliado de Antônio Gramsci. Ela mostra como as políticas de formação profissional refletem as contradições do capitalismo dependente, né? Desde as escolas de aprendizes artífices de 1909, né? Até as reformas neoliberais dos anos 90.
O ensino profissional, criado inicialmente com um caráter assistencialista, ele acabou servindo para essa adaptação da força de trabalho ao mercado de trabalho, né? Nos capítulos finais, ela propõe uma educação profissional integrada que una trabalho, ciência, tecnologia e cultura. E vai defender o papel dos institutos federais como sendo espaços estratégicos, né, para uma formação crítica, democrática e cidadã, superando a velha separação entre fazer e pensar. E, finalmente, o texto Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, né? Temos aqui uma análise do pensamento de Vieira Pinto, né, sobre tecnologia. E vale destacar que em nosso curso, né, nós temos aulas abordando o livro, né, O Conceito de Tecnologia, de Álvaro Vieira Pinto, né, que serve de base para a escrita deste artigo, ok? O autor do artigo ele vai mostrar que, para Vieira Pinto, a tecnologia é uma expressão da atividade humana, que está ligada ao trabalho, à cultura e ao conhecimento, e não uma força autônoma. Ele propõe aqui 4 sentidos para esse termo. Entre eles, a tecnologia como uma ciência da técnica e como mito social, quando é transformada em ideologia e usada para legitimar relações de poder. O texto alerta para o perigo do tecnocentrismo, que transforma a técnica em um valor absoluto e reduz a educação a uma simples aplicação tecnológica. Inspirado em Vieira Pinto, ele defende uma educação tecnológica humanizadora que una reflexão, ética e prática consciente, colocando a tecnologia a serviço do desenvolvimento humano e não o desenvolvimento humano a serviço da tecnologia, né? Então, encerrando aqui esse panorama, né, da bibliografia da seleção para 2026, né, a gente percebe que todos os textos eles convergem, né, em torno de um mesmo eixo: a formação humana integral e a crítica ao modelo de educação que está subordinado ao mercado de trabalho. De Gramsci a Vieira Pinto, né, que nós acabamos de ver, né, de Maria Ciavata a Marise Ramos, né, passando pelos debates sobre interdisciplinaridade, materialismo histórico, tecnocentrismo, né? Essas leituras, elas nos convidam a entender a educação profissional e tecnológica como sendo um projeto ético, político e emancipador. É essa base crítica e teórica que deve orientar as nossas leituras, né? As discussões, os simulados do nosso curso preparatório, né? Para justamente que cada um de vocês, né, que estão no curso preparatório, né, chegue a essa seleção de mestrado com uma consciência histórica, uma leitura sólida, né, uma clareza do papel transformador da educação profissional no Brasil, né? Nós não abordamos aqui a mera decoreba de conceitos, né? Nós buscamos, de fato, compreender, né, o que, de fato, está sendo cobrado nos textos, né? Então, acima dessa ideia de memorização de conceitos, de decorar conceitos, nós buscamos aqui o aprendizado, né? O conhecimento da base, sobretudo da base, né, que compõe os textos desta bibliografia. Não é à toa que a gente propõe diversas leituras complementares em nosso curso. Tá bom, pessoal? Bem, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.